Salvete homines! Minhas saudações a todos aqueles que mais uma vez comparecem a este nosso encontro semanal da série Claves Notariais Registrais. Então, nossa série, hospedada, para minha honra, pela Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e com o apoio da ANOREG do Paraná, eu quero cumprimentar o presidente, Dr. Matheus Afonso Viro da Silva, e em nome dele, a todos os integrantes da ANOREG Paranaense. Esta nossa série, como eu disse, está agora tratando do tema da determinação jurídica extrajudicial. Vamos para a parte 10ª dessa nossa incursão, nesse importante tema, que vai desaguar, lá na parte final, em elementos mais singularizados acerca da determinação jurídica feita pelo notário e da determinação jurídica feita pelo registrador de imóveis, assim de uma maneira peculiar. Sem embargo disso, nós temos necessidade, neste momento, de apreciar um tanto alguns elementos propedêuticos, introdutórios, gerais, enfim, dessa determinação jurídica. Aludimos já, em breve referência, à diversidade de correntes relativas a esse nosso tema, não só, mas também a compreensão dos fatos de que nós estamos tratando particularmente nestas últimas exposições, para o processo discursivo de determinação jurídica. O magistrado paulista Daniel Serpentino, nesse livro que está aqui, me pareceu muito bem feito, é uma tese larguinha, né, também, bem grande, uma tese de doutoramento, muito bem sucedida. Daniel Serpentino dividiu-as, ou seja, essas correntes a que eu me referi, abstraindo alguns aspectos diferenciais, ou seja, alguns matizes, em correntes realistas e correntes formalistas, distinguindo quanto a estas últimas correntes, as realistas, o realismo americano, o realismo escandinavo, o realismo genovês, que ele indica, a meu ver, acertadamente, como correntes positivistas, ou seja, positivistas no plano jurídico, no aspecto jurídico, o realismo do pragmatismo econômico, que, assim, é o da corrente conhecida como análise econômica do direito, o construtivismo interpretativo e o realismo dito clássico, que é o realismo do justnaturalismo tradicional. E é a essa corrente do justnaturalismo tradicional que Serpentino devotou páginas muito bem escritas nesse seu livro Segurança Jurídica e Determinação do Direito, que é de 2024, portanto, é bastante recente, e que foi editado aqui pela Lepanto, do Conde Júlio e da doutora Amanda Gil. Lepanto, que tem vários livros na área do direito registral e notarial. Editou vários livros nessa área. Bom, antes de nós prosseguirmos nesse assunto, convém aqui abrir um breve parêntese. Isso me parece importante. Primeiro, para observar que a expressão direito natural, e nós acabamos de falar em justnaturalismo, não é? Abrangendo tanto o nome de uma disciplina, ou de uma doutrina, nós podemos falar em doutrina, ou disciplina, ou ciência do direito natural, ou filosofia do direito natural, abrange também o seu objeto, ou seja, o próprio direito natural, como objeto, possui essa designação. Tanto a doutrina que trata dele, quanto o próprio objeto dessa doutrina. E num e no outro caso, essa expressão não tem significação unívoca. Bastaria que nós considerássemos, a propósito, alguns recortes de etapas na sua trajetória histórica. Podíamos falar muito mais. Existe até mesmo, numa expressão utilizada por alguns autores, entre eles o autorizado, pensador argentino contemporâneo, Félix Adolfo Lamas, que chega a falar em um justnaturalismo positivista. Bom, mas há plausíveis recortes de etapas ou fases
da trajetória histórica, no itinerário histórico do direito natural, ou da doutrina do direito natural, se nós quisermos, ou talvez possamos falar no plural, das filosofias ou das doutrinas acerca do direito natural, que põe à mostra essa falta de univocidade no uso do termo, porque então vão sendo alterados os conceitos mesmo, as noções mesmas de direito natural. Eu vou seguir aqui uma classificação muito interessante de um autor que, a meu ver, escreveu um livro magnífico, curiosamente um livro que tem sido pouco visitado, tem sido pouco referido. É um autor do século passado, chamado Eustáquio Galán y Gutiérrez, autor espanhol, naturalmente. Ele escreveu um livro chamado Ius Naturae, publicado em Madrid em 1961, sem editora. Não sei quem editou, se foi ele próprio que editou. São 2 grossos volumes a respeito da matéria. Eu até, em mais oportunidades, já me referia à necessidade de nós traduzirmos o texto desse Ius Naturae, do Galán y Gutiérrez, é claro, com a devida autorização, para publicarmos esse livro em português. Acho que seria muito interessante para os estudantes e estudiosos do justnaturalismo aqui no Brasil. É uma doutrina, como se sabe, que está sendo renovada. Muita gente jovem está agora, ultimamente, se dedicando aos estudos relativos ao direito natural. E é preciso, exatamente, aí é preciso distinguir bem os conceitos para saber de que direito natural se trata. Eu já tive a ocasião até em julgados do tribunal, em sessões de tribunal, ter colegas, por sinal, admiráveis, pelos quais nutro fraterna estima, falarem em direito natural intuitivo. Algo intuitivo. Então precisamos distinguir bem de que direito natural se trata quando se fala da matéria. Bom, Galán y Gutiérrez divide essas etapas históricas a respeito do direito natural. Entre o século I e o V século, ele fala no direito natural do período patrístico, período dos padres da Igreja. Depois segue um período que ele chama de escola medieval cristã, que por sinal é a época áurea, a época dourada do justnaturalismo, que é um período que se inicia lá com Santo Agostinho, portanto no século V, e vai culminar no século XIII com a obra insuperável, na verdade, eu diria insuperada e insuperável, de São Tomás de Aquino. Uma terceira etapa, surge a escola espanhola do século XVI, chamada Escola Hispânica do Direito Natural, às vezes chamada também de Segunda Escolástica. Ali vemos nomes importantes, como Francisco de Vitória, tem uma obra magnífica sobre o tema dos índios, não é? Martín de Azpilcueta, Domingo de Soto, Vázquez de Menchaca, Diego de Covarrubias, Domingo Banhos, e vai por aí afora. Essas 3 etapas, a patrística, a medieval e a espanhola, podem agrupar-se sob o nome de direito natural genuinamente cristão. A despeito de alguns matizes, diferenciadores, a despeito de, talvez, alguma crítica que se possa dirigir à escola hispânica, podemos agrupar todo esse conjunto de etapas sob o título Direito Natural autenticamente cristão, ou genuinamente cristão. Segue, então, um outro período, que é o período da escola racionalista. Aqui já temos uma mudança, chamado giro copernicano, ou giro ptolomeico, como quer que se entenda, que é o tempo do racionalismo secularizante, que se contam nomes como Hugo Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, John Locke, Pufendorf, Leibniz, Vico, próprio Vico, e Rousseau. Bom, Vico com grandes salvaguardas, diga-se de passagem, mas enfim, está nesse grupo. A essa tendência secularizante, racionalista do direito natural, segue o idealismo alemão, o direito natural do idealismo alemão, de Kant, Fichte, Schelling e Hegel.
E dali é um passo para a negação do direito natural, com a escola histórica, Rigaud, Savigny, Purta, como um movimento que, na verdade, é negação do direito natural racionalista, ou seja, um movimento hostil ao direito natural racionalista, não aquele direito natural tido como genuinamente cristão. E depois, com isso, vem também o positivismo. Este, sim, absoluta negação do direito natural. Pensemos em, por exemplo, um nome fundamental quanto à escola positivista, que é o de Hans Kelsen. Aí sim, absoluta negação do direito natural. E, por fim, chegamos ao período do nascimento da ciência jurídica europeia, em que se acena com Rudolf Jhering a um direito natural de novo estilo. Hoje em dia, como eu disse até em relação ao Brasil, em que há muitos estudos relativos ao direito natural, estamos assistindo mais uma temporada de renovação daquilo que um autor chamou de permanência do direito natural. Realmente, a juventude, isso é normal na história, segundo consta, né, certo penduleio na história, as gerações mais jovens estão se dedicando muito a essa matéria. Então, hoje, já podemos destacar um novo período de renascimento, ou melhor dito, de renovação dos estudos daquilo que é a permanência do direito natural. Bom, na linha da corrente justnaturalista tradicional, que permaneceu ao longo dos séculos aqui no Brasil, também, não é? No mundo inteiro e aqui no Brasil também, e entre nós teve seu expoente maior no pensamento do mais profundo dos nossos justos filósofos. O Brasil não tem um número excessivo de justos filósofos. São poucos os filósofos brasileiros, na verdade. Mas nós tivemos alguns bons justos filósofos, entre eles, a meu ver, o maior de todos, que foi o pensador paulista, falecido em fins do século XX, que foi José Pedro Galvão de Souza. O maior nome, sem dúvida, do justnaturalismo brasileiro e, como eu disse, o mais profundo dos nossos filósofos do direito. Mas, na linha dessa corrente tradicionalista, ou tradicional, como melhor parece dizer tradicional e não tradicionalista, Juan Valère de Goytisolo, a cuja obra se remeteu Daniel Serpentino, dedicou uma extensa e profunda apreciação acerca, e aqui é o ponto que nos interessa para a determinação jurídica extrajudicial, Juan Valère dedicou realmente uma profunda análise, um profundo exame sobre o conhecimento das coisas e das ideias. E volto a dizer, isso é aquilo que exatamente nos interessa nesse momento, em que estamos tratando da compreensão dos fatos no processo da determinação jurídica. Juan Valère, e vamos lembrar mais uma vez que foi um notário, um tabelião modelar, um jurista modelar, porque chegou à presidência da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid. Ele, então, indica um aspecto propedêutico, introdutório, que me parece realmente muito relevante, porque é fundamental, ou seja, toca os fundamentos daquilo que será toda a metodologia posterior para a compreensão dos fatos, para todo o processo de determinação judicial. Ele analisa dois dualismos. São pares de categorias, não são verdadeiras antinomias. Até podem chegar a ser antinomias, dependendo das posições adotadas, mas preferimos dizer de início que são pares de categorias. Uma categoria numa perspectiva ontológica, ou seja, referindo-se ao ser das coisas. E aí ele divide, indica esses pares, espiritualismo de um lado, materialismo do outro. E uma segunda indicação que divide, agora sobre o aspecto gnoseológico, referência, portanto, ao conhecimento e não só ao ser, os indicativos desse último par, entre de um lado o idealismo e de outro lado o realismo. Então nós temos espiritualismo, materialismo, idealismo e realismo. E é sobre isso, relativamente sobre esse confronto
dessas categorias que nós vamos dedicar à nossa próxima exposição. Por agora, tem aqui novamente a minha saudação, meu agradecimento a todos os que me deram a imensa honra e alegria de participarem de mais esta exposição da série Claves Notariais e Registrais. Meu agradecimento, uma vez mais, à Noréga do Paraná e aos meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Até mais.